Olá pessoal, nesta quarta aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o Pandas para filtrar e deletar dados do nosso data frame. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que eu faço para detectar e retirar dados faltantes, dados que não têm nenhum valor, que são null values ou not a number values. A primeira função que eu quero mostrar para vocês se chama not null, que a gente bota o nome dos nossos dados, depois ponto not null. Se a gente colocar para rodar, ele vai retornar os valores booleanos no nosso data frame, onde tiver true significa que há valor e onde tiver false significa que não há valor. Aqui, por exemplo, nessa coluna percentage male, tem alguns valores falsos. E se eu quiser deletar esses dados faltantes, existe uma função do Pandas chamada drop NA, que ele vai retirar todos os valores nulos do nosso data frame. Deixa eu rodar isso aqui. Aí ele vai retornar o data frame sem valores nulos. Continuando, existe também uma função do Pandas que ele detecta valores duplicados. Acredito que a última coisa que nós queremos é que o nosso dataset possua valores duplicados, porque valores duplicados não vão influenciar em nada na nossa análise. Então, é melhor retirar caso aconteça alguma coisa. Então, para detectar se há valores duplicados, a gente coloca dados, que é o nome de nossa variável, ponto duplicated. Aí ele vai retornar valores booleanos para saber se são duplicados sim ou não. E para deletar esses dados, a gente bota dados.drop duplicates. Aí ele retorna o data frame sem esses valores duplicados. Uma função legal que não tem nada a ver com filtragem ou deletar dados se chama unique. Essa função unique ela vai dizer quais são os valores únicos da nossa coluna. Deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Quando eu apliquei essa função do Panda chamada pd.unique e a gente passou os dados que a gente quer que ele faça essa análise de saber quais são os valores únicos, ele vai retornar um array com os valores únicos dessa coluna. E se eu quero a quantidade dos valores únicos, eu coloco dados, ponto, nome da coluna, e depois passo nUnique. Aí ele vai retornar a quantidade de valores únicos que existe naquela coluna. Agora, continuando para a nossa temática de filtragem e deletar dados, eu vou explicar para vocês agora o método quando a gente quer deletar uma coluna em específico. Para deletar uma coluna em específico, a gente utiliza essa função drop. A gente coloca dados, o nome do nosso arquivo, .drop, e a gente passa para ele, no parâmetro coluna, a coluna que a gente quer deletar. Deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. E ele vai retornar para a gente o data frame com a coluna deletada. Dá para ver aqui que a coluna type 2 foi deletada porque ela estava depois do type 1.
Agora vamos falar sobre alguns métodos, não métodos, mas algumas ferramentas para filtrar dados ou deletar dados. Normalmente, quando a gente está programando, a gente utiliza funções de if ou else para quando a gente quer que só para que uma coisa aconteça em determinada condição. A mesma forma a gente pode utilizar aqui no Pandas para quando a gente quer só ler determinado tipo de dado. Ler barra filtrar. Então, o que é que vai acontecer? Nessa linha aqui, eu vou chamar dados, que é o nome do nosso arquivo, e dentro dele, dos colchetes, que eu vou dizer para ele quais são os dados que eu vou dizer que eu quero apenas os dados da coluna type 1 quando for igual a fire. E quando eu quero dados type 2 igual a rock. Então, ele só vai me retornar um data frame da linha que o tipo 1 foi igual a fogo e a coluna 2 for do tipo pedra, rock. Eu acho que eu vou ter que rodar de novo o código, porque eu lembrei que eu deletei a coluna type 2, mas vou rodar aqui só pra ver. Ah, tá, lembrei porque não... Aqui não aparece deletado, é porque, tipo, quando a gente deleta, aqui ele só retorna, mas ele não... Como eu posso dizer? Para eu poder modificar o arquivo dados, eu tenho que fazer dados e vai receber os dados sem a coluna, então não há problema. Eu posso fazer a mesma coisa com o drop. Com o drop eu passo o dado em específico que eu quero que seja deletado, da mesma forma que eu fiz anteriormente. O único detalhe é que eu tenho que passar um index, porque dentro da função drop ele vai deletar por index. Ele tem que saber qual index tem que deletar. Deixa eu rodar aqui para mostrar. Pronto. Aqui está o nosso novo data frame, sem aquela coluna que a gente especificou. Se nota aqui, a coluna foi de fato deletada porque esse dataset possui 801 valores e aqui ele só retornou 800 valores. Continuando. É possível também filtrar dados específicos usando a função lock, ou seja, ele vai ler, ele vai retornar o dado apenas que possui essas condições aqui dentro. Deixa eu rodar aqui. Aqui já tem o que eu rodei. É possível ver que é o mesmo que a célula anterior. O index 218. A mesma forma, eu posso fazer o drop chamando o lock aqui dentro. E sempre lembrando de botar o index, porque a função drop ela só sabe que tem que deletar aquele dado pelo index. Pronto. O que a gente fez até agora na condição foi utilizando a condição I. Agora a gente vai utilizar a condição tipo OU. É basicamente a mesma coisa, sendo que a única coisa que troca é a condição OU. Então, se eu rodar isso aqui, então ele vai retornar quando o tipo 1 for fire e o tipo 2 for pedra. Então, ele vai retornar mais colunas, no caso. Então, ele retornou 65 colunas. E caso eu queira fazer a mesma coisa usando drop, esse dado aqui selecionado seja deletado, é só aplicar. E a gente pode fazer a mesma coisa com lock, eu não... Vou deixar vocês fazerem isso, eu não vou mostrar aqui. Vou deixar como um mini challenge.
E eu vou terminar por aqui esse vídeo. Qualquer coisa é só comentar aí e eu me chamar.